Olá, sejam todos bem-vindos e hoje iremos a Évora. Évora fica no Alentejo e é considerada uma cidade-museu. Aí vocês podem ver o Templo de Diana. Agora, o mais interessante dessa cidade é que o centro histórico fica protegido por muralhas que foram construídas no século XVII. Durante o domínio romano, a cidade foi conhecida como Liberalitas Julia e nessa mesma época foi construído o Templo Romano de Diana, no século I d.C. É o templo mais bem preservado de toda a Península Ibérica. De estilo coríntio, foi erguido para prestar homenagem ao imperador Augusto. O imperador era venerado como deus e o templo fazia parte do Fórum Romano. O templo é cheio de histórias e foi utilizado das mais diversas maneiras por diferentes povos. Agora, uma informação muito relevante é que durante escavações arqueológicas no século XX, descobriram vestígios de um pórtico e descobriram também que havia ali, estava tudo rodeado por um espelho d'água. Imaginem que maravilha! Esta é a linda Catedral de Évora. A sua construção foi iniciada em 1186. Em 1205 foi feita a consagração, mas o término foi apenas em 1250. A Sé, toda em granito, é a maior catedral medieval de todo o país. Depois, mais tarde, recebeu mármore, a pedido de Dom João V para a construção da Capela Mor. A construção é marcada pela transição entre o estilo românico e gótico. E o seu nome verdadeiro é Basílica Sé de Nossa Senhora de Assunção. Vemos agora o Museu de Évora, criado em 1915 e remodelado em 2009. Ele abriga peças românicas, visigóticas e árabes. São mais de 20.000 objetos. Esse é o local mais estranho onde eu já entrei em toda a minha vida. É a Capela dos Ossos. Ela foi construída no século XVII por 3 monges franciscanos. Ela abriga aproximadamente 5.000 ossos que vieram de conventos e igrejas da cidade. A entrada da capela tem logo esse aviso. A ideia era fazer uma reflexão sobre a transitoriedade da vida. É uma construção de estilo gótico. Évora já era povoada na pré-história. Há cerca de 20 séculos atrás, os celtas dominavam a região. A origem do nome é céltica e remete a um certo tipo espécie de árvore. Se chamava Eburos e havia uma tribo de Eburones. Daí Évora. No século XV, alguns reis passaram a habitar Évora e ela ganhou muita importância. A Universidade do Espírito Santo de Évora funciona desde 1553. Dom Afonso IV ordenou a construção dessas muralhas no século XIV. A parte mais antiga foi construída no século III e haviam 2 linhas de muralhas, sendo a primeira delas romano-medieval. Romanos, visigodos, mouros e portugueses medievais foram fortificando cada vez mais essas muralhas defensivas. O litoral, a costa alentejana ou então costa vicentina, traz verdadeiros espetáculos da natureza. Traz praias que têm rios, traz lugares maravilhosos. Aqui é Vila Viçosa, a princesa do Alentejo, terra da poetisa Florbela Espanca. A cidade recebeu esse nome devido à fertilidade do solo e também devido à beleza natural. Vila Viçosa foi ocupada por romanos, muçulmanos, entre outros, mas em 1217 Dom Afonso II consegue reconquistá-la. A partir do Duque Jaime I, Vila Viçosa virou sede de Bragança, do Ducado de Bragança. E foi dessa linhagem de reis que acedeu ao trono de Portugal
Dom João II, dando início à dinastia de Bragança. Ao aceder ao trono, passou a ser chamado de Dom João IV. Vila Viçosa passa a ser residência de férias dos reis. A região sofreu por 2 vezes, na época do Grande Terremoto em 1755 e depois nas invasões francesas napoleônicas. A região também é reconhecida pelo mármore de altíssima qualidade, e aí algumas imagens do Museu do Mármore. Chegamos a Redondo. De 2 em 2 anos, milhares de flores feitas de papel colorido enfeitam as ruas da vila. A tradição, que remonta ao século XIX, inicialmente fazia parte de festas dedicadas a Nossa Senhora, ao pé da cruz. A festa, entretanto, ganhou uma identidade própria, construída pelas mãos da comunidade, independente da celebração religiosa. A ornamentação das ruas envolve um trabalho voluntário de criatividade e imaginação, que ocupa entre 400 a 500 pessoas. Além de toneladas de papel e outros materiais que a autarquia adquire, cada rua apresenta um tema diferente, escolhido livremente pelos moradores, e eles o mantêm em segredo até o dia da saída do programa de festas. Então hoje eu pude mostrar para vocês um pouquinho do Alentejo, mas ainda tem muito mais, porque o Alentejo é lindo, é rico. Contei com a colaboração da Maria Tereza, do Manuel Soares, e Antônio Vieira e Alcina Pacheco. Espero que tenham gostado, que deixem um like, comentários e que se inscrevam no canal. Muito obrigada!